Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Feliz dias de preparação para todos. Nós vamos fazer aqui então a recapitulação da lição da Escola Sabatina desta semana, né? Nós começamos um novo trimestre, né? E também uma nova lição. E a lição desse trimestre chama O Grande Conflito, né? Nós vamos estudar um pouquinho a respeito desse conflito, do maior conflito, né? Que já existiu e que existe, que é o conflito cósmico entre o bem e o mal. E nós estamos dentro desse conflito, querendo ou não, todos nós fazemos parte dele. Então a gente vai estudar um pouquinho o contexto de tudo isso, tá bom? E a primeira lição diz assim: a guerra por trás de todas as guerras. O verso para memorizar se encontra em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8, que diz: Então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram ser vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Então, um grande conflito, uma guerra começou no céu e ele se estendeu até a terra, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho. E a parte de sábado, ele começa com uma introdução com duas perguntas que provavelmente você já ouviu muitas pessoas fazendo esta pergunta. Se Deus é bom, por que o mundo é tão mau? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? Então, na lição dessa semana, a gente vai tentar responder essas perguntas, né? Estudar a origem do mal, onde ele se iniciou e todo o problema, né? Que esse mal, que esse pecado ele gerou. E também se nós teremos uma solução para ele. Será que vai ser sempre dor e sofrimento para sempre? Né? Já que a Bíblia diz que a natureza de Deus ele é amor. Então, por que essas coisas acontecem? Porque Deus permitiu. Vamos tentar responder todas essas perguntas na lição dessa semana. E começando com o domingo, guerra no céu. A gente acabou de ler, né, Apocalipse, mostrando ali então que houve uma guerra no céu. Por que aconteceu essa guerra no céu, né? Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Satanás e seus anjos guerrearam contra Cristo e, por fim, foram expulsos, né? Então, aqui está dizendo que começou essa guerra no céu porque Satanás se rebelou contra Deus, né? Mas Deus criou o mal? Deus criou Satanás? Não, Deus criou um ser perfeito, um ser de luz, né? Chamado Lúcifer, que é o portador de luz. E assim como Deus nos criou com liberdade, os anjos também tinham. E a gente, irmão, não consegue explicar de uma maneira lógica como que se originou o pecado no coração de um ser perfeito. Nós não conseguimos responder a isso. Nós sabemos apenas que Lúcifer, ele se engrandeceu de tal maneira que ele quis ocupar o lugar de Deus. Ele quis a adoração que pertencia somente a Deus para ele, né? E quando ele fez isso, ele criou, então, gerou todo esse problema, porque o pecado entrou no seu coração, né? Um céu, um lugar de perfeição, um ser criado perfeito, mas com liberdade. Então, ele começou a desejar aquilo que não pertencia a ele, né? E na segunda-feira vai falar assim, Lúcifer engana, Cristo prevalece. E não somente Satanás, né, encheu seu coração de orgulho, né, querendo o lugar de Deus, como ele tornou essa rebelião declarada. Ele acusou Deus de ser injusto, de ser desleal, né, colocando então em xeque o caráter de Deus. Mas ele não somente deixou seu coração contaminado, como ele também foi contaminar o coração de todos os anjos. Então, Lúcifer ali começou a pegar as suas ideias e a passar para os anjos para tentá-los convencê-los também daquilo que ele estava acreditando, né? Que Deus era desleal, que o governo de Deus não era bom, e ele então foi também tentando convencer os anjos, né? E a gente sabe que uma terça parte foi convencida, acreditou nas palavras de Lúcifer, né? Mas o restante, a maioria, ficou do lado de Jesus. Então, para a gente entender que Deus ele criou seres com liberdade de escolha. Então, os anjos ali não foram obrigados a seguir a Satanás, nem seguir a Jesus. Eles puderam ouvir, tirar a sua conclusão, então decidir quem eles iam seguir. E essa terça parte, então, infelizmente, decidiu seguir a Lúcifer. E Deus, quando ele cria a humanidade, ele também nos cria com a capacidade de raciocinar e escolher. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, que a gente vai ver logo à frente, né?
Nós não somos robôs. Deus é um Deus de amor e o princípio do amor é liberdade. Nós, para amarmos, temos que optar por amar. Não podemos ser obrigados, porque isso não é amor. Deus chama seu povo a responder ao seu amor e ser obediente à sua lei, escolhendo servi-lo. A terça-feira vai falar assim: o planeta Terra se envolve. Então, aquela guerra que começou lá no céu, onde literalmente teve uma guerra física e espiritual entre Satanás, né, Lúcifer ali, agora já Satanás, depois que deixa o pecado entrar no seu coração, com os anjos que ele convenceu, ele é expulso de lá. A guerra que se iniciou no céu, ela vai dar continuidade também na terra, né? Porque quando Deus cria Adão e Eva, né, nossos primeiros pais, ele também os cria com liberdade. E ele deu a Adão e Eva essa liberdade de escolher, assim como para os anjos, né? Ele também não queriam pessoas, né, que fossem robôs, que fizessem apenas o que ele mandasse, mas sim que escolhesse estar ao lado dele. Aí o Senhor vai e planta uma árvore no meio do jardim e chama essa árvore de árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele fala para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo, menos da árvore que está no meio do jardim. E aí Satanás, né, expulso do céu, ele começa então a prestar atenção ali no primeiro casal. Ele viu que Eva estava sozinha, Eva estava observando a árvore e ele começa a tentá-la até que ela cede. Mas ela não cedeu porque ela foi obrigada. Ela escolheu. Ela tomou essa decisão. Então leva do fruto para Adão e Adão também faz a escolha dele. E quando eles fazem essa escolha, eles abrem uma porta que Deus queria manter fechada para sempre. Que porta era essa? Do pecado, do sofrimento, da aflição, da doença e da morte. Em essência, o pecado é rebelião contra Deus. O pecado nos separa do nosso Criador. Uma vez que Deus é a fonte da vida, se eu me separo da fonte da vida, qual é o resultado disso? Morte, né? Então, o sofrimento em nosso mundo, ele é basicamente resultado do planeta devastado pelo pecado. Então, por que pessoas boas sofrem? Por que há tanto sofrimento no mundo? Porque o pecado se faz presente no nosso planeta. E, infelizmente, por uma escolha do ser humano, o pecado entrou no mundo e ele é a causa de todo o sofrimento, de todo o mal. Quarta-feira, o amor encontra um caminho. Então, Adão e Eva pecaram, tiveram que sair, né, daquele paraíso, do jardim. E será que eles iam viver em aflição e sofrimento para sempre? A Bíblia diz, né, que existe um fim para o pecado, para o sofrimento, né? Cristo já tinha um plano para salvar toda a humanidade desse sofrimento terrível. E está registrado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando aqui do momento da cruz, né? O descendente da mulher é Jesus Cristo. E na cruz, Satanás, ele feriu o calcanhar de Jesus. Porém, quando ao terceiro dia Jesus ressuscita, ele fere a cabeça de Satanás, porque ali é decretado a sua derrota. Cristo vence a morte, e quando Cristo faz isso, ele nos dá a possibilidade de vida eterna, porque ele pagou o preço que era nosso. E glória a Deus por isso. Na Bíblia lemos de um Jesus que veio a este mundo, passou por aflição, decepção, dor como todos os seres humanos, né? Ele enfrentou tentações, mas não caiu em nenhuma, não cedeu a nada. E a sua vida e morte de cruz foi para nosso favor. Tudo foi por nós. E louvado seja Deus pela cruz, pela vitória de Cristo, né? E para terminar, na quinta-feira vai falar que ele é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus, depois que vem à terra, passa por todo esse sofrimento, morre, ressuscita e sobe, ascende aos céus, ele então tem uma nova função no céu. Vamos ver que função é essa. O que Jesus fez por nós na cruz o habilita também a interceder por nós no céu. Nosso Senhor ressuscitado é o nosso grande sumo sacerdote, que provê tudo o que precisamos para ser salvos e viver no reino de Deus para sempre. Então hoje Jesus está no Santo dos Santos, na presença de Deus, intercedendo por mim e por você, mostrando as marcas da crucifixão, mostrando que
Através do seu sangue, eu e você somos redimidos, lavados e somos puros por aquilo que Cristo conquistou para nós. Olha só que coisa mais linda essa declaração em João 17:24. Então Jesus está lá sendo nosso sumo sacerdote, mas aquele momento de intercessão ele vai acabar, né? E aí então Jesus volta para nos levar os salvos, os santos para o lar eterno. E olha aqui o que ele diz, o que ele declara em João 17:24. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, o grande desejo de Jesus, ele quer que estejamos com ele no céu. E ele quer todos, porque Jesus não se alegra, né, que o ímpio seja destruído, mas Jesus quer que o ímpio se transforme, mude o seu coração e passe também a crer nos méritos de Cristo. O desejo de Jesus é que onde ele estiver, eu e você estejamos com ele. Por um período de tempo? Não, para toda a eternidade. Foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele pagou o preço, para ter a mim e a você ao lado dele para todo sempre. Amém? Então, essa foi, né, uma recapitulação geral da lição dessa semana e que Deus continue abençoando a mim e a você para que a gente continue estudando e não apenas estudar e aprender, mas a passar para as pessoas essa riqueza, né, de conhecimento que ele nos dá. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse trimestre. Vai ser uma lição muito importante, Senhor, esse grande conflito. Nós precisamos entender o nosso papel dentro deste conflito, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em pé, firmes, para que naquele grande dia, quando o nosso sumo sacerdote deixar o Santo dos Santos e voltar para a terra para nos levar para casa, estejamos todos reunidos. Para onde o Senhor estiver, nós estejamos juntos. Nós te agradecemos pelos milagres, pelas curas, pelas transformações, pelo cuidado, mas principalmente pela salvação. Principalmente pela tua morte e morte de cruz. Obrigado, Senhor, por nos ter nos salvado com tanto amor. É por tudo que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã. Deus abençoe a todos.